Então, pessoal, como é que o princípio de Pascal pode aparecer para a gente no Enem? Esse princípio de Pascal, assim como o princípio de Arquimedes, são os dois pilares da hidrostática que mais são cobrados nas provas de vestibular. E aí, como é que a gente pode ter bastante foco nesse princípio de Pascal para não cair em possíveis pegadinhas que ele possa colocar para a gente? Primeiro ponto, como é que é esse princípio de Pascal? O que ele significa? O princípio de Pascal fala o seguinte: se você tem um fluido qualquer, tá bom? Quando eu falo fluido, você pode pensar no líquido ou no gasoso. Fica mais fácil para a gente imaginar isso, tá bom? Pode ser uma garrafa com água ou uma garrafa com vapor de água, pode ser, ou só com ar. Naquele fluido que a gente tem, quando você faz um aumento de pressão no fluido, esse aumento de pressão ele se distribui integralmente pelo fluido inteiro. Então, por exemplo, se você tiver uma garrafa de refrigerante cheia de água, se você aumenta a pressão na parte de baixo da garrafa, automaticamente esse aumento de pressão vai ser transferido para a parte de cima da garrafa. Não dá para ter uma parte do fluido com muita pressão e uma parte com pouca pressão. Esse é o princípio de Pascal, que qualquer aumento de pressão no fluido ele é distribuído integralmente em todas as áreas, certo? Isso a gente pode ser cobrado de várias maneiras. Uma maneira muito comum dele cobrar é quando ele fala de problemas de prensa hidráulica, né? Naquela associação onde a gente tem êmbolos diferentes de um de cada lado e a gente coloca um peso de um lado e faz uma força do outro para tentar equilibrar esse peso. E aí, pela diferença entre as áreas, a gente consegue ver esse lance da pressão ser igual dos dois lados, tá bom? Uma outra possibilidade de ser cobrado para a gente em situações onde a pressão esteja variando. Vamos ver um exemplo onde a pressão muda para a gente ver como é que funciona. Um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água que é emborcado dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura 1. Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostra a figura 2. Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Nesse caso, a gente tem aqui a garrafa com água, eu tenho aqui o meu recipientezinho, né? Pode ser, por exemplo, um pedaço, pega um canudo, corta um pedaço do canudo, uma tirinha de canudo que você jogou dentro da garrafa. E aí por que ela vai ficar lá em cima? Lembra que quando esse canudinho entrou na água, ele acabou ocupando um certo espaço, deslocando um pouco de líquido. E aí, consequentemente, ele vai sofrer um empuxo, lembra que é aquela força de diferença de pressão do princípio de Arquimedes? Para cima. E ele vai ficar equilibrado. Beleza, galera? Uma vez que a gente, né, pressione essa garrafa, o que vai acontecer? A gente vai aumentar a pressão no líquido dentro dela. Afinal de contas, o líquido está tampado, a gente vai fazer uma pressão aqui embaixo. Essa pressão vai se distribuir por toda aquela garrafa. E aí, se tem mais pressão, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter uma entrada maior de água no canudo. Consequentemente, o volume que o canudo deslocou de água para o lado é menor, porque a água ela começa a entrar e recuperar o espaço interno do canudo que ela não ocupava. E aí, lembrando do princípio de Arquimedes junto, né, esse empuxo ele é proporcional ao volume deslocado. Logo, quando o canudo estava com ar dentro, estava vazio, ele deslocava esse volume inteiro. Agora, quando a gente aperta a garrafa e a água entra, o que acontece, pessoal? O ar, né, a quantidade de água deslocada é menor, porque a água volta a ocupar uma parte do que estava sendo ocupado pelo ar. Logo, o empuxo no canudo é menor. E aí, se o empuxo no canudo vai ser menor, o que vai acontecer? O canudo vai descer. Nesse caso, a força resultante vai ser para baixo, por isso que tem esse movimento descendente do canudo, certo? Então, depois de tudo isso, qual é a melhor opção para a gente responder? A resposta é a letra C.